Alô, som. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Feliz demais de estar aqui com os irmãos na igreja, na cidade onde eu passei meus quase últimos 40 anos, onde conheci Jesus, onde cresci na fé, onde tive experiências com Deus muito boas, onde tive a experiência também de poder pastorear pessoas e essa comunidade. Nós chegamos aqui quinta-feira à noite, e aí muita atividade com família da Fabiola, minha, casamento no fim de semana, né? Então tá bem agitado para poucos dias. O Adri anunciou lá a família toda, mas os meninos, porque no início do ano eles foram os únicos que não vieram, né? Então eles estão fora há 2 anos e vieram agora, e estão bem grandes e bonitos. Mas aí eles encontraram os colegas de ensino médio e tal, hoje à tarde no shopping, foram para o shopping, já se combinaram de comer pizza e sair. Daí não deu para agarrar eles, irmãos, e trazer para o culto, não. Aí eles estão com os colegas, foi uma pena, né? Mas foi anunciado lá que estaria todos aqui, mas num outro momento. Irmãos, eu queria fazer mais uma oração com os irmãos, antes de nós expormos aqui a palavra. Se você já quiser abrir, quero usar o texto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 2, do 1 ao 12. Algumas pessoas novas, quem não me conhece, né? Nós fomos pastor aqui há algum tempo, estamos agora morando em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Participamos lá de uma missão que tem aqui em Passo Fundo. Na verdade, tem mais de 100 locais aqui no país, tem em quase todos os países do mundo. Quase 200 países está espalhada essa missão, que é a Jocum, a gente faz parte dela, trabalhando como missionários ali, servindo a Deus, nos projetos de treinamento de pessoas, apoiando as igrejas locais. Servimos também lá numa igreja local, né? Em pouco tempo o pessoal já estava querendo me efetivar lá. Eu disse, calma gente, vocês nem comeram nem 2 quilos de sal comigo, vocês já estão muito rápidos, calma, os mineiros estão muito apressados. No máximo vocês comeram meio quilo de sal comigo. Então calma, mas a gente vai voltar agora e no final... agora, dia 31 tem o culto da virada, lá tem uma janta bem bacana que a igreja faz, é próximo da Jocum. E aí então eu vou ser incorporado ao quadro de pastores da igreja local. Então a gente está servindo lá na igreja local, mas também servindo várias comunidades e igrejas da cidade, uma cidade bem grande, não sei quantos conhecem, muito gostosa. Eu espero que um dia também vocês possam cruzar por lá, né, bem pertinho, só 1.500 quilômetros, você pode cruzar por lá e nos visitar, amém? Vocês nos mandaram, nos enviaram, mas a gente volta, não é fácil se livrar. Só esse ano eu já voltei 2 vezes, a gente volta, irmãos, não é bem assim. Então a gente está nessa cidade trabalhando com missões, na perspectiva regional, cidade e nações, usando as vocações e os dons, aquilo que Deus nos deu, e ainda tentando descobrir um pouquinho de qual é o nosso lugar lá, tanto na missão quanto na própria igreja, apesar de já fazer um tempinho que a gente está lá. Senhor Deus, grato sou a Ti, Senhor, pela presença do Teu Espírito, Senhor, nessa igreja, na vida dos meus irmãos. Obrigado pela boa obra que o Senhor começou, Deus, aqui, Deus, e nos corações, Deus. E eu oro para que essa boa obra, de alguma maneira, Deus, ela possa ser enriquecida e abençoada nessa noite. Deus, através da exposição da Tua Palavra. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos possam se deleitar no Senhor, aprender um pouco mais de Ti, Deus, e que de fato o Senhor cresça. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos, iluminando o nosso entendimento e que essa palavra calhe ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 12. Relógio bem grande lá, ó, vou tentar. Até às 11? Mudou as coisas aqui. Que bom. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: onde está o rei? Onde está o rei? O pastor Adriano falou aqui, né? Desse tempo que nós estamos vivendo, que é esse período do advento, dentro do calendário cristão, é o 3º domingo, né? Que nós vivemos nessa expectativa para celebrar o Natal, que é o nascimento de Cristo, mas essa esperança já se cumpriu, né? Porque
o Messias já veio, já chegou, os judeus ainda estão esperando, porque não reconheceram em Cristo o Messias, né, e estão sofrendo por causa disso, mas essa esperança já aconteceu e nós esperamos a sua segunda vinda, o seu retorno. Então é de qualquer maneira um tempo de espera, o cristão vive a espera, né? Faz parte da realidade da vida do cristão, é uma marca, é uma característica, tem que saber esperar, amém? E nós estamos vivendo esse tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Vai estar projetado, será que é na mesma, eu acho que é na mesma linguagem que eu estou aqui, vamos lá. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei? Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Então, irmãos, esse é o período que antecede o Natal, né? O Advento são esses 4 domingos anteriores ao Natal. E é esse momento que nós estamos vivendo. Eu não sei você, mas eu gosto muito. Eu nunca fui em Gramado no Natal Luz. Você já foi? É bonito, né? Eu vi fotos, eu vi vídeo, eu fui depois. Cheguei lá, as luzinhas ainda estavam. Mas no Natal Luz mesmo eu nunca fui. E eu gosto muito de Natal, eu gosto de luzinhas. Se eu tivesse, sei lá, os recursos ou um pouco mais de ânimo, lá na base tem uma enorme de uma árvore. Nossa, essa árvore aqui ia ficar muito legal se a gente botasse luzinha nela inteira, né? Então eu gosto dos enfeites de Natal, desse clima, desse momento do ano. Para mim é o mais gostoso, né? É de expectativa, de esperança, de família, de se reunir, de encontrar pessoas, de celebrar. E é esse momento de expectativa e de esperança que a gente não pode deixar esquecer, que é o período que é o do Natal, né? Então a gente celebra e relembra e faz isso todo ano, e é esse momento que nós estamos vivendo no calendário. Mas também, de alguma maneira, era algo parecido com isso que os judeus, nesse texto que nós lemos, também viviam. Eles estavam vivendo também um tempo de espera e de expectativa, que era a expectativa do Messias, né? O grande Redentor de Israel, que livraria Israel, né, de todos os seus opressores, né? E eles viviam isso, desde o retorno da Babilônia. Eles alimentaram, isso foi crescendo, essa expectativa no coração dos judeus. E eles estavam vivendo essa expectativa aqui nesse momento dos reis magos. Tanto que quando eles voltam, começam a perguntar para todo mundo, né, no versículo 4, eles perguntam deles onde está o rei, onde está o rei. Mas o rei Herodes já deduziu que eles estavam falando da expectativa messiânica, e por isso que ele chamou os mestres, né, os entendedores, para saber o que a Bíblia falava sobre isso, ou seja, porque Herodes sabia que isso era a grande expectativa.
Isso era aquilo que batia forte nas famílias. Todo novo nascimento era algo, né? Você olhava para a criança, os pais olhavam para as crianças e eu acho que ninguém falava. Ficava aquela expectativa no coração, será que é? Nasceu um menino, será esse? Será que é esse que é o Redentor? Será que é esse o Messias? A mulher ficava grávida, havia essa expectativa, desde o retorno da Babilônia, estava muito forte isso. Então eles estavam nesse tempo de espera, nessa expectativa. Mas então, Eli, qual é que é o contexto? O contexto que a gente leu, está ali, se quiser voltar no versículo 1, o contexto que nós lemos fala que essa visita dos reis, dos magos, aconteceu, deixa também eu voltar aqui, né, aconteceu depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Então veio esses magos do Oriente até Jerusalém e perguntavam, né, onde está o rei, o recém-nascido, o rei judeu? Irmãos, esse episódio que nós lemos tem tudo a ver com aquilo que nós celebramos hoje, o Natal. Reza a lenda e a tradição que esse hábito de dar presentes vem deles, né? Porque eles chegaram e deram presentes ao menino Jesus, e isso passou dentro da tradição cristã por séculos, esse hábito de dar presentes vem daí. Então isso é uma história, por assim dizer, natalina, que envolve o nascimento de Jesus, e o próprio texto está dizendo que essa narrativa, essa história dos reis magos, aconteceu, né, logo depois que Jesus havia nascido. E o que é o nascimento de Jesus, senão o evento cósmico de todo o universo, de todas as galáxias que existem, o evento mais importante de tudo. Ou seja, esse evento que nós lemos aconteceu logo após o maior de todos os eventos. Tão importante que na história nossa, de humanidade, nós dividimos e falamos da história antes e depois desse evento. De tão importante que foi esse evento. O evento de Cristo ter nascido, de Cristo ter vindo à Terra, ele é um evento, irmãos, é um evento que a gente pode pensar, um evento tipo um evento sísmico, um evento tão forte que abalou definitivamente as estruturas da vida na Terra, abalou as estruturas da história da humanidade. Interessante que quando você lê pessoas, historiadores, pensadores, teólogos, ou se alguém perguntar para você na escola, na faculdade, na roda de amigos, e as pessoas quando falam, né, o que é a fé cristã? O que é cristianismo? Normalmente a resposta que vem dos pensadores, ou de nós mesmos ali, não, o cristianismo diz respeito a uma ética de vida, são princípios, valores, normas, que você adere e que vai gerir e orientar a sua vida. Isso é fé cristã, isso é cristianismo, ou é um conjunto de crenças que pela fé você assimila e essas crenças te levam até o Salvador, ao Salvador das nossas almas. Ou o cristianismo é a religião daqueles que seguem a Cristo. E de alguma maneira tem verdade nessas afirmações a respeito do que é a fé cristã, o que é o cristianismo. Tem verdade nelas, mas elas não acertam em cheio. Elas acertam nas beiradas, elas não acertam na mosca, né? Porque tudo isso que eu falei, ética, valores, princípios, crenças, regras, seguir Jesus e tudo mais, isso aí são apenas os efeitos, são apenas as consequências do que é a fé em Cristo. Você já deve ter feito isso, você já deve ter brincado com pedrinha, jogando na água. Você já fez isso? Você gosta de brincar? Tem campeonato, né? Tem umas coisas doidas que os caras jogam na água e vai picando as pedrinhas. Não sei se as meninas gostam disso, os meninos gostam, né? Os homens gostam, brinca de jogar pedra. Mas talvez você já ficou num lugar alto, numa ponte, e jogou uma pedra só para ver o barulho, né? E tal, e a pedra cai lá. Mas logo em seguida você percebe que quando a pedra bate na água, o que acontece logo em seguida? Ondas, né? Se formam ondas concêntricas
a partir desse impacto. Várias ondas vai acontecendo. E tudo isso que a gente falou, ou, para ilustrar um pouco melhor, né, e se você jogou pedra, então você teve infância, que bom. Hoje em dia não estão tendo muita infância. Então você jogou pedra, viu as ondas no rio, no lago, né? Que bom. Você entende dessas coisas? Obrigado, Miro. Certamente vou reservar para você um lugar à minha direita. Como eu já falei isso aqui, não vai ser grandes coisas, mas se você quiser. Irmãos, tomar mais um pouquinho, senão vai cair. Ali. Ou você já deve ter visto também aqueles vídeos de bomba atômica, né? Onde cai a bomba, ou estão fazendo teste, a bomba cai, dá aquele cogumelo gigante, energia, explosão grande. Mas logo em seguida você vê nos vídeos, não sei se você viu o último filme aí da bomba atômica, agora me ajuda, fala aí, Oppenheimer. Né? E aí logo em seguida que a bomba cai, vem a onda de impacto, que vai se arrastando, tanto de barulho, como de energia, de magnetismo, ou seja, depois de um tempo vem aquele negócio que se alastra e vai longe. Então são ondas de impacto. Você falar que cristianismo é uma ética, é um conjunto de crenças, que cristianismo é um conjunto de valores, é a religião daqueles que seguem Jesus, é várias crenças, etc. Tudo isso é verdade, mas ainda não é, em sua essência, o que é o cristianismo. Isso aí, na verdade, que você está falando, são as ondas de impacto. São aquilo que vem depois, que se propagou e que vai. Mas cristianismo na sua essência, fé cristã na sua essência, é a própria bomba. Amém? A fé cristã é a bomba. Isso é cristianismo. O restante são ondas de impacto. É aquele evento sísmico que mudou a vida, que mudou a humanidade e que continua mudando drasticamente a vida de pessoas. Alguns têm contato apenas com os efeitos do cristianismo. E é bom, e é importante. Mas a coisa acontece mesmo é quando você entende que o cristianismo não são só os seus efeitos, mas a essência do cristianismo diz respeito à vinda do Filho de Deus até nós. E a vinda do Filho de Deus até nós foi uma bomba que o Pai lançou na terra, para mudar as nossas vidas obstinadas, para nos arrancar do poder do pecado, da escuridão, das trevas. Só uma ação poderosa de Deus como uma bomba, para nos tirar da obstinação do mal e do pecado, irmãos. Então, essencialmente, o cristianismo não são essas ondas, mas é o próprio impacto. É como uma bomba, que afeta a tudo e a todos. Cristianismo é a encarnação do Verbo de Deus. Cristianismo, como diz João 1,14, é o Verbo se fazendo carne, é o Verbo habitando, tabernaculando no nosso meio, entre nós. E de repente, então o Verbo, de repente você percebe que o escritor, que o autor da vida, que o criador de todas as coisas, ele entra na própria história que ele está escrevendo. Ele entra e se torna a personagem principal. O ponto, irmãos, é que Jesus, a fé cristã e a vinda de Jesus até nós, ele não veio para criar uma religião, ele não veio para criar o cristianismo. Jesus não veio para criar uma religião. Na verdade, ele veio para acabar com todas as religiões. Mas por quê, pastor? Porque em sua essência, as religiões nada mais são, todas elas, e olha que existe mais de 10 mil religiões, seitas, filosofias no mundo. Na sua essência, todas as religiões, eu não estou falando mal delas, eu sei que as religiões têm a sua ética, e só por terem uma ética, muitas vezes ajuda e abençoa as culturas. Mas a religião, em sua essência, nada mais é do que o homem tentando por esforço próprio alcançar o divino. É o homem, sem a ajuda de Deus, tentando fazer por merecer. É isso, todas as religiões tratam-se a respeito disso. É o homem tentando fazer por merecer. Na sua essência,
Todas as religiões são isso. E todas elas falharam. E como é que a gente sabe que elas falharam? Porque Jesus encarnou, Jesus veio. Se elas tivessem tido sucesso, Jesus não precisava ter vindo. Mas como a todos falharam, Jesus veio para mostrar que a tentativa do homem de por conta própria ganhar a sua redenção, por conta própria chegar até Deus é falha, nunca vai dar certo, não vai conseguir. Então Jesus não veio começar uma religião, mas ele veio terminar com todas as religiões e mostrar para o homem que ele não consegue se salvar por conta própria. Ele não é suficiente, o homem não é suficiente para ele mesmo. Ele precisa do Salvador. As religiões são como as folhas de figueira, que o homem lá em Gênesis 3, logo após vacilar, pecar, e que também foi um evento sísmico, também foi um evento terrível, a queda do homem, né? Após o homem pecar, o que ele fez? Envergonhado, cheio de culpa. Fez umas roupinhas de folha de figueira, né? Folha de figueira não dá jeito, irmãos. Não dá jeito. E Deus teve que fazer roupas melhores, ou seja, o homem tentou fazer algo por ele mesmo para resolver o problema da culpa e da cagada que ele fez. E Deus veio e teve que corrigir. O que é aquilo lá ele fazer? É a essência da religião. Ele tentou corrigir os seus problemas do pecado, né, a partir dele mesmo, sem Deus. Ou como o episódio da Torre de Babel, que na essência da Torre de Babel foi que os homens falaram, não, vamos construir uma torre que nos leve até o céu. As religiões são isso, gente, é Babel, é confusão, é tentativa do homem por conta própria chegar a Deus, ao divino. É confusão, e Jesus veio para resolver esse problema da nossa perdição, da nossa incapacidade de resolver os nossos pecados. Só que quando ele vem como uma bomba. E quando você entende que a fé cristã e o cristianismo, na sua essência, é isso, é a encarnação do Verbo, é a presença do Deus vivo entre nós, o Emanuel. Então você entende que tudo mudou. Você entende que não dá mais para viver do jeito que se vivia antes que isso acontecia, antes desse acontecimento. Porque antes desse acontecimento nós estávamos construindo religiões, tentando dar conta do nosso pecado, tentando alcançar Deus por conta própria. Jesus vem e diz, não dá, vocês precisam do Salvador, vocês precisam de mim. Então não dá mais para viver do jeito que vivia antes. E tudo muda a partir desse evento. E os reis magos vêm logo após esse evento. Quando você entende a centralidade do que é e o que a fé cristã exige, a perspectiva dela, então você que é atingido tanto por esse impacto, quanto pelas ondas do impacto da vinda de Cristo, do seu nascimento, morte, ressurreição, tudo o que a gente aprende na palavra e nos evangelhos. Então você vive e consegue dizer, né? Pai, seja feita, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Amém? Que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu, não a minha vontade. Porque isso é o reflexo de uma vida que foi afetada pela bomba e pelas ondas que vêm desse impacto. Que entende que a realidade mudou. Se Cristo de fato é Deus, tudo precisa ser diferente. O texto diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. E os impactos dessa bomba, que foi o nascimento de Jesus, lá em Belém, parece que as ondas foram tão fortes que alcançou 2.000 quilômetros um grupinho de magos. O que aconteceu lá em Belém? Os reflexos viajaram 2.000 quilômetros e uns magos perceberam, opa, algo aconteceu. O mundo está diferente. Essa estrela, esse negócio que está aí, que está brilhando, nunca antes teve. Eles eram astrônomos.
É isso, né? Não é astrólogo. Astrônomos. Eles eram astrônomos, eles entendiam dos astros. E eles perceberam que algo diferente. Mas eles não eram só astrônomos, eles eram também tipos de sacerdotes. Eles entendiam de profecias. E não era só os judeus que tinham profecias a respeito de um Messias, profecias a respeito de um Redentor, de algo grande que poderia acontecer, existe nas culturas. A respeito de um Redentor que viria para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E profecias assim também tinham na cultura e no coração daqueles magos. E eles estavam lendo os sinais e percebendo, olha, algo está acontecendo, o mundo está diferente. Eles foram tocados por Deus, convencidos pelo Espírito, e eles seguem essa estrela, que é a estrela de Belém, e vão parar em Jerusalém. E lá, esses magos, sábios, sacerdotes, eles começam a perguntar chegando em Jerusalém. Nós sabemos no Espírito, nós vimos os sinais no céu, nós estamos empolgados, nós estamos aqui, a gente andou 2.000 quilômetros, nossa viagem lá de Minas é 1.500 quilômetros de carro e cansa. Eles andaram 2.000 quilômetros a pezito, 15 quilômetros ou 20 por dia, eles andaram 3 meses, 4 meses a pé, e à noite, né? À noite eu acho que rende menos ainda a caminhada, porque eles tinham que ser guiados pela estrela. Então, sei lá quanto tempo esses magos andaram. E aí eles chegam em Jerusalém, começam a perguntar, escuta aqui, onde está o rei? Onde está o rei dos judeus? Porque agora eles estão em Jerusalém, até então eles não sabiam que era o rei dos judeus, estão seguindo uma profecia. Mas estão em Jerusalém, na capital. Onde está o rei? Nasceu. O menino nasceu. O esperado das nações. Aquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Que abençoaria todas as famílias da terra. Onde está o menino? Onde está o rei? Parece a noiva em Cantares. Onde está o meu amado? Saindo pelas ruas e perguntando. Os magos estavam assim, ao ponto de estar todo mundo perturbado na cidade. Como assim? Como assim? O rei, o menino, ele veio? Não me diga, verdade, onde que está isso? E a cidade inteira estava enlouquecida, e tinha mais um enlouquecido, que era o rei Herodes, que ficou doido com a notícia, e a pergunta, de onde está o rei? Lendo o texto ali, se você vai ver que no versículo 2, se eu não me engano, ou é 3, 2 ou 3, eles querem saber onde está o rei porque eles querem adorá-lo. Você não adora pessoas, você não adora reis. Mas os magos sabiam que aquilo que aconteceu era sísmico, era algo para mudar a humanidade. Eles entenderam, porque quem recebe adoração são deuses. E o menino que nasceu era diferente. Eles queriam adorar o menino que nasceu. Então eles entenderam que o menino que nasceu era o próprio Deus vindo até nós. Os magos entenderam. Amém? E isso era revolucionário. Eles sabiam que isso mudava tudo. Que isso era como uma bomba, irmãos. Mas essa pergunta de onde está o rei incomodou o rei Herodes. Herodes o Grande. Ele era o rei de toda a Judéia naquele período do nascimento de Jesus. Era chamado de Herodes o Grande, porque a gente estudando ali a história e o contexto, nós sabemos que existiram outros Herodes. Herodes era o nome dele, mas Herodes vem do grego de herói, virou o nome dele uma espécie de títulos, porque outros passaram a se chamar também de Herodes, seus filhos e netos, Herodes Filipe, Herodes Agripa, né? E assim vai, mas ele era o Herodes o Grande, o maior. Ele reinou em Israel, na Judéia, por aproximadamente 40 anos, desde o ano 37 até o ano antes de Cristo, até o ano 4 depois de Cristo. Ele reinou ali, e ele era bom, ele sabia lidar
com as autoridades e com as lideranças. Ele foi até Roma e ele conquistou esse título. Ele convenceu o imperador a nomear ele rei. E o imperador lá em Roma foi convencido que seria bom se ele fosse um rei, porque ele não era de linhagem nenhuma. E ele convenceu o imperador, isso no ano 40, mas só no ano 37 que ele vem com forças romanas e conquista Jerusalém e passa a ser rei na Judéia. E ele tinha uma relação de ódio e amor com todo o povo. De ódio porque ele não era da linhagem, ele era da Idumeia, ele era um semita, ele não era judeu. Ele se converteu ao judaísmo, ele tentava seguir alguma dessas coisas, eu conhecia, mas ele não era judeu, então ele não tinha direito de ser um rei sobre os judeus. E isso causava um certo nojo, ódio do povo, ao tê-lo como um rei, sendo que ele não era um judeu e nem de linhagem judaica. Mas ele fez grandes obras, ele era um ótimo construtor, ele ampliou os muros de Jerusalém, ele construiu cidades fortificadas, ele pegou o templo de Jerusalém, que estava bem chumbraguinha, bem fraquinho, da construção que veio lá do retorno da Babilônia, e fez o templo ficar muito maior e muito mais lindo, grande mesmo, e isso deu orgulho para o povo. Então o povo gostou demais das obras que ele fazia. Então eles tinham uma relação de amor e ódio. E fora isso, que esse rei, o Herodes o Grande, ele era muito cruel. José fala muito das histórias desse rei. Ele era cruel ao ponto de que se ele desconfiasse de alguém, já era. Ele matou, ele tinha mais de uma esposa e ele matou a esposa preferida, a que ele mais amava, ele mandou matar porque ele desconfiou. Ele matou 2 filhos porque ele desconfiou. Ele matou sumos sacerdotes. Ele matou centenas de pessoas. Ele era cruel, doido. Esse é Herodes. Por que eu estou falando de Herodes? Porque é o contexto. O nascimento de Jesus, dentro desse contexto do reinado desse homem. E esse homem está perturbado com a história a respeito de 3 magos que estão na cidade perguntando a respeito do rei que nasceu. E aí o texto diz que então Herodes convoca os sacerdotes, os mestres da lei, para saber. Me conta a história aí do Messias, como é que é esse negócio direitinho? Onde que ele vai nascer? E eles contam, olha, é em Belém. E aí Herodes chama os magos, se faz de louco, porque louco ele já era mesmo, se faz de louco e diz, olha, vão lá, descobre onde está o menino, e depois volta e me diz, porque eu também quero ir adorar. Oh, miserável, mentira, eu também quero adorar. E os magos vão até lá. Mas essa questão de onde está o rei, essa pergunta, ela incomodou demais Herodes. Onde está o rei é uma pergunta que incomoda, irmãos. Onde está o rei é como uma pedra em nosso sapato. Como assim, onde está o rei? O rei Herodes estava ali, ele está dizendo, agora eu estou tentando virar mineiro, Uai, eu sou o rei, ora onde está o rei? Eu sou o rei, estou aqui, diante de vocês. Eu sou o rei sobre a Judéia e sobre vocês. Essa pergunta incomoda porque ela vai contra algo que é muito forte, ela alimenta uma guerra que há no meu e no seu coração. Onde está o rei? Porque a resposta normal que nós damos é a mesma. Lá no fundo, nossa atitude muitas vezes é parecida com a de Herodes. Eu lembro, quando eu me formei, me formei em odontologia. Século passado? 1999. Não, me formei em 98. E aí, eu tinha expectativa que eu ia para o quartel, fiquei 5 anos pedindo adiamento do quartel, eu achei que eu ia para o quartel naquele ano, deu tudo errado, e eu não fui para o quartel. E a minha família não estava com umas condições muito boas, e eu falei, o que vamos fazer agora? Então, pela fé, vou abrir o consultório. E aí, fiz empréstimo, meu pai deu uma ajudada, a gente abriu o consultório.
Mas eu estava feliz com o que estava acontecendo. Abri o consultório e fui para o consultório, pela fé, esperando que as coisas iam acontecer, os pacientes iam vir, e Deus foi mandando, os pacientes começaram a vir, né? Eu tive uma história bem sucedida em Deus, assim, por ser um iniciante. E aí botei lá a minha melhor roupinha, acostumado na faculdade, que a gente ia de branco, e lá no início eu continuei indo de branco. Então eu ia de branquinho, bonito, botava meu jaleco e ficava esperando os pacientes. E de repente os pacientes vinham. E quando os pacientes chegavam lá, e como eu comecei bem simples e, né, humilde, minha secretária era a minha adolescente da minha cunhada. Ela era a secretária. E aí chegava um paciente ali, ela já agendava, eu via uma voz e eu aparecia, oi, tudo bem e tal. E aí ele estava conversando com a secretária, que já era um adolescente, você não dava muita coisa, né? Perdão aí os adolescentes, vocês são top, estou dizendo que as pessoas não estavam dando. Mexe aí. Onde está o rei? Onde está aquele que governa, aquele que está acima da sua vida? Nós temos um problema com a autoridade. Voltou? Nós temos um problema. Nós não gostamos de autoridade. Essa é a verdade. Isso começou lá no Jardim do Éden. Nós não gostamos de seguir regras e principalmente a relação de outros. Nós não gostamos de bater continência. Nós não gostamos de nos submeter. Nós não gostamos de prestar contas. Nós não gostamos de ninguém acima de nós. Essa é a verdade. E eu pergunto para você, onde está o rei? O rei está no meu coração. E também, como é que é? Verdade? Onde está o rei? O rei que os magos procuravam, nós sabemos quem é. Eles estavam procurando o menino Jesus. Jesus, nós sabemos quem é. O rei que os magos procuravam. Mas quem eu e você somos nessa história? Nós estamos muito mais para Herodes do que para rei mago. Nós estamos muito mais para Herodes. Porque os magos não tinham problemas com o governo de Deus. Eles queriam o governo de Deus. Eles vieram de longe à procura da verdade, do Salvador e do Messias, para se sujeitar a isso, para adorar. Herodes não queria outro rei. Herodes tinha problema com o governo de Jesus. Herodes não queria ninguém acima dele, não queria prestar contas. Herodes tinha dificuldades com autoridades assim como nós. E desde o Éden assim, irmãos. Assim caminha a humanidade. Olha só o que diz Romanos 3. Vamos ler? Romanos 3, do 10 ao 18. Estou falando besteira aqui. Vocês, não, pastor, isso aí não acontece comigo não. Isso aí é de outro. É?
Será? Romanos 3, 10 a 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, a garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Irmãos, essa é a história da humanidade. Se tem alguém aqui que nós temos para se assemelhar nessa história dos magos, é com o rei Herodes. De alguma maneira, hashtag todos somos Herodes. Versículo 11 de Romanos diz, não há quem busque a Deus. Ninguém quer saber de Deus. Isso só mostra, segundo a teologia paulina, que nós temos um problema com o governo de Deus. Falamos que queremos adorá-lo, mas no fundo nós queremos eliminá-lo e reinar sozinho. E essa é a luta, irmãos, que mesmo crente nós travamos dentro de nós, no campo de batalha do coração, no campo de batalha da mente. É a luta contra essa natureza caída, perversa. É a luta contra a indisposição de submeter, de obedecer. Que nós brigamos. Deus não é mudo, Ele também não é surdo, Ele te conhece, Ele te ouve, Ele fala. Só que a vontade dEle está sempre competindo com a nossa vontade. Que vontade que é a nossa? A do rei Herodes. E nós estamos sempre guerreando com isso. Então Herodes tinha essa dificuldade de reconhecer o governo de Jesus. Ele ignorava a bomba e resistia aos efeitos desse impacto. Já os magos, que também nós conhecemos como reis magos, e também de alguma maneira então eram reis, em contraste com o rei Herodes, já os reis magos eram aqueles que desejavam o governo de Deus, o governo de Jesus, do rei que chegou, para endireitar o mundo, para fazer nova todas as coisas. Eles reconheciam esse governo, eles desejavam esse governo, eles foram guiados pelo Espírito até aquele local. Eles, em resposta à dádiva de Deus, também dão dádivas, e essas dádivas que eles dão, ouro, mirra, óleo, etc., tudo isso acaba sustentando a família de José e Maria, quando eles vão para o Egito. Eles de alguma maneira abençoaram o Messias e abençoaram a família ali, santa. E quando nós nos sujeitamos e nós também nos colocamos, nossa vida e nossa história, em sujeição ao governo de Deus, de alguma maneira, porque a gente quer muito abençoador, mas a gente também abençoa, de alguma maneira, quando a gente sujeita a nossa história à história de Deus. Diante desse texto, o que a gente tem que pensar é qual é o tipo de espiritualidade que nós temos tido. Quando eu penso em Jesus e no seu governo, que é uma bomba, irmãos, como é a sua vida? Como é que é o tamanho do impacto? Saber que Jesus é Deus e isso muda? É só uma religião? É só fazer parte de alguns rituais, frequentar um culto, fazer algumas coisas diferentes? É isso? É disso que se trata? Porque se Jesus é Deus, é sísmico, é bombástico. As coisas têm que ser diferentes, não pode mais ser igual, não pode mais ser do jeito que a humanidade fazia. Tem que ser diferente. A espiritualidade dos magos é dessa, que aceita o governo de Cristo, e um dos sinais de que, e agora eu vou dar uma alegorizada, permite aqui, Adriana, não é muito meu feitio, mas um dos sinais de que você foi impactado por essa bomba, por encontro com ela,
é que há mudança, há transformação. Há tanta transformação que eles não andam mais pelos caminhos pelos quais andavam antes. Herodes disse, volta pelo mesmo caminho e vem até mim e me conta. E o texto diz que eles foram por outro caminho. Essa é a vida daquele que encontrou a Cristo. Ele não anda mais nos caminhos antigos. Ele anda agora em caminhos novos. Um caminho sobre modo excelente. Um caminho de amor e de fé. E de esperança no Salvador. É diferente. Não é mais caminho de desobediência, de sequidão, de distanciamento, de guerra com Deus. Mas de sujeição, de amor, de seguir o Messias. E isso muda a vida, gente. Não é sobre a busca da felicidade, sobre encher o cofrinho, não é sobre isso. É sobre o nome de Deus ser glorificado na terra entre os povos. É disso que se trata. Esse é o negócio de Deus. Amém? Ele está santificando o seu nome, desde o Velho Testamento. Ele está santificando seu nome. Pai, santificado seja o teu nome, é a nossa oração no Pai Nosso. E quando eu entendo que Jesus veio ao mundo, e Ele está trabalhando nisso, e a nossa vida tem que ser inserida nessa história, de que Deus está santificando seu nome, e eu como cristão, estou nesse negócio por benevolência e vontade de Deus, que me dá o privilégio de trabalhar nisso. Amém? Herodes não queria adoração, os magos adoravam, eles foram transformados, eles seguiam outro caminho, sua vida mudou. Qual é o tipo de espiritualidade que você tem desenvolvido? Uma espiritualidade herodiana ou uma espiritualidade que você continua, né, sabendo que das profecias, sabendo que algo aconteceu, sabendo que existe um Salvador, né, que você está até disposto, olha, bem espiritual, conhecê-lo, ir lá para adorá-lo, né? Mas nada muda na vida. Essa é a espiritualidade herodiana. Ou a sua espiritualidade, ela é conforme a bomba, ela é radical. A vida de fato muda depois do evento Cristo. Depois do entendimento de que Ele encarnou, tabernaculou, está no nosso meio, Ele é real, Ele é Deus. Amém? Então a vida muda, todos os valores, sentidos, propósitos. E a sua vida está à disposição da vontade do Pai, você se sujeita a isso. E se o Pai falar, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, você vai, amém? Porque você não é Herodes, não é sobre a sua vontade, é a dele. Amém, irmãos? Você não vai virar um franciscano, vender todas as coisas, e ficar na igreja 24 horas, você tem que entender que a vida daquele que encontrou a Cristo, ela é conforme o próprio evento Cristo. Muda, os caminhos são outros, os valores são outros, sentidos, propósitos são outros. Amém, irmãos? Porque se não são, a sua espiritualidade continua sendo herodiana, e você precisa se arrepender, pedir perdão para Deus, dizer, Deus, eu não quero essa espiritualidade. Eu quero transformação, eu quero a minha vida sujeita ao governo de Cristo, eu não quero resistir ao governo dele. Porque no final você vai perder e se machucar, porque ninguém vence lutando com ele. Então, busque a espiritualidade que os reis magos nos ensinaram. Aceitando o governo de Cristo, aceitando conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Quase que estou chamando os irmãos para ir para Jocum. Porque esse é o lema da Jocum, né? Conhecer a Deus e fazer conhecido. Amém? Amém, irmãos? É disso que se trata o Natal, essa é a nossa espera. É a nossa espera por entender que algo já aconteceu, já raiou no céu, uma luz forte, já aconteceu, a bomba já foi lançada. Agora nós esperamos um outro evento que também é sísmico, que é a volta desse grande rei, que agora não volta mais no anonimato, que não volta mais no silêncio, tendo que ser convencido pelos seus discípulos, sair convencendo os outros a respeito disso. Agora ele volta em glória, em poder, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquele dia, quem é, e quem não é, não dá mais tempo. Amém, irmãos? Vamos orar? Não sei como essa palavra te atravessou, não sei o que disso faz sentido para você, não sei o que disso aqui você leva para casa, não sei o que disso aqui você não quer e rejeita, mas eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus converse com você e ao seu coração, diante do que você
ouviu aqui da história desses magos. E que possamos, à semelhança dos magos, assumir um compromisso de não voltar para os velhos caminhos. Amém? Mas seguir novos caminhos com o Salvador. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que a vinda do Senhor até a terra mudou todas as coisas. Deus, eu oro para que essa verdade, Deus, ela seja a própria essência de aquilo que nós acreditamos e somos. Deus, e a sua encarnação, a sua habitação no nosso meio, a sua habitação nas nossas vidas, no nosso coração, possa mudar a vida dos meus irmãos, a maneira de eles encararem a vida, a vocação, o casamento, a própria religião, o convívio entre eles e a igreja, tudo possa ser visto a partir disso, da vinda do Senhor, da realidade do Senhor, da divindade do Senhor, de quem o Senhor é, do que o Senhor fez e do fato que o Senhor vai voltar para buscar Deus, a sua igreja. E eu oro, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sermos achados fiéis quando o Senhor, Deus, voltar. Nós aguardamos com expectativa o seu retorno. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós queremos estar com o Senhor e que o Senhor ache, meus irmãos, Deus, no estado de fidelidade, de prontidão e de retidão e andando com o Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor, na guerra que travamos dentro dos nossos corações, mesmo sendo crente. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito, lá na casa, Deus, nos filhos, com a esposa, com o marido, nos negócios, a gente quer fazer do nosso jeito. Ajuda-nos, Senhor, a nos sujeitar ao Senhor e a fazer do seu jeito, Senhor, porque do nosso jeito já se provou que não dá, que é insuficiente, que é falido. Ajuda-nos a aprender com o Senhor e andar com o Teu Espírito em sujeição à Tua vontade, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom demais estar com vocês aqui. Pastora Adria. Estamos aqui. Irmãos, a pastora já deve ter conversado, mas agora eu vou aproveitar.